A paz do Senhor, irmãos. Deus os abençoe. Bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12 de 1 Samuel. Amém? Então, antes de tudo, como sempre, vamos orar ao Senhor, né? Colocar nosso estudo nas mãos do Senhor. Ó Deus, Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o teu nome, Pai. Santo, 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 não há outro como tu. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado por mais um dia de vida que nos concede. Obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e aprendermos mais, sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Que o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos, Pai. Toda a honra e toda a glória pertence somente a Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos lá. Versículo 1 fala assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a voz Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci e escarneci. E eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem tomei o boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente, com ele cobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Ele lhes disse: O Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: Seja testemunha. Então, vamos recapitular. Depois da cerimônia de renovação do reino em Gilgal, onde ele novamente agora o Saul foi realmente colocado como rei sobre todo Israel, houve a renovação e agora não houve nenhuma oposição, Samuel aproveita, todo Israel estava reunido, ele fala a todo Israel novamente, mas agora ele começa lembrando, né, da sua integridade contra o juiz de Israel. E fala, para que todos apontassem, qualquer um apontasse qualquer irregularidade dele nesse período em que ele esteve como juiz, tá? Então, assim, se alguém tiver alguma coisa a apontar de irregularidade no meu período de juiz, diga agora, que eu vou restituir, se eu tiver alguma coisa pendente com alguém. Ninguém podia acusá-lo de nada. Eles falam assim: não, você não tem nada, que ele era reto, ele era correto, ele era temente a Deus e era reto em suas condutas, né? Ele não encobriu a justiça, ele não aceitou suborno, ele andou o tempo todo conforme o que é agradável a Deus. Ele esteve à frente do povo, mas todo o tempo submisso a Deus. Então ele vai, aproveita nesse momento e fala assim: então vocês sabem que minhas palavras são dignas de confiança. Ele lembra: vocês sabem que as minhas palavras são dignas de confiança. E também aproveitou para lembrar-los o quê? Que ele colocou um rei sobre eles segundo o desejo do povo. Não foi um ato que partiu de Deus ou um ato que foi da vontade de Samuel. Ele disse: eu coloquei um rei, lembre-se, coloquei um rei sobre vocês, por conta do desejo do coração de vocês. Ele aproveita já. O Senhor está tudo bem comigo? Está tudo certo? Nem nada a me acusar? Então, lembre-se, minhas palavras são palavras de confiança. Vocês podem confiar no que eu digo. E lembre-se também, esse rei que está sendo colocado sobre vocês foi o desejo do coração de vocês. Ele está fazendo essa ressalva para eles. Amém? Vamos adiante. Nos fala assim: então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre toda a justiça do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão
que tiraram o vosso país, os vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém esqueceram do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Cícera, cabeça do exército de Razor, e na mão dos filisteus e na mão dos reis dos moabitas que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor servindo aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos das mãos de vossos inimigos em redor, e habitaste seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo porém o Senhor, vosso Deus, o vosso rei. Então, Israel havia rejeitado o governo de Deus, o domínio de Deus sobre eles, ao pedirem um rei. Nesse momento aqui, o Samuel fala claramente: ó, estou confrontando vocês. Estou acusando vocês perante Deus. Lembrando que toda a bondade de Deus pelo povo todo o tempo. Quando o povo foi oprimido, Deus sempre agiu com bondade. Deus enviou, para começar, ele enviou quem? Moisés e Arão para libertarem o povo do Egito. Essa é a primeira leva de libertadores que Deus enviou quando o povo precisou. Amém? Em seguida ele lembra de quem? Ele fala de Cícera. Cícera, os irmãos quiserem ler, está lá em Juízes 4, que é quando aqui a parte que fala de Débora e Baraque. Cícera se levantou contra o povo de Israel, né? Deus levantou Débora e Baraque, e Cícera foi derrotado, tá? E nesse mesmo tempo, filisteus, amonitas, os povos inimigos, os povos do redor começaram a atacar Israel em tempos distintos, e Deus sempre levantou um juiz. Fala aqui: o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, Jerubaal, a Gideão. Gideão, os irmãos quiserem ler, está em Juízes 6. Aí, e a Bedã é Baraque. O juiz é Débora, né? Mas tinha um homem junto, que na época a Débora tem destaque, mas havia um homem junto, que era o Baraque. E o Bedã aqui, no caso, é o Baraque. E ele mandou, aí isso está no capítulo, lá em Juízes 4, tá? Jefté, está lá no capítulo 11, também foi levantado. E ele mesmo se inclui, né? Porque ele foi o último juiz. Amém? Mas mesmo assim, com todos esses livramentos, toda essa ação de Deus, ele está lembrando aqui a eles, todo o tempo, Deus sempre levantou um juiz, que Deus é o rei, Deus era o rei sobre Israel. Quando Naás, que a gente viu no capítulo anterior, no capítulo 11, se levantou para atacá-los, eles rejeitaram o Senhor e pediram que um rei. Eles queriam um rei, como os outros povos tinham um rei. Naquele momento eles estão rejeitando o Senhor. Nesse último caso aqui do Naás, o amonita. Amém? Vamos no 13, que nos fala assim: agora, pois, vedes ao rei que elegeste e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes aos ditos do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante de vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então
invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Então, pois bem, Deus deu um rei para eles como eles queriam. Porém, nem eles, nem o rei estavam isentos da sua sujeição a Deus. Eles ainda eram sujeitos ao domínio do Senhor, eram sujeitos a Deus. E aí fala aqui, se vocês forem obedientes a Deus, vocês e o rei, se todos vocês forem obedientes, tudo iria bem. Agora, o contrário, se começarem a desobedecer, a irem contra o Senhor, não levarem em conta a presença do Senhor e não se sujeitarem a Ele, a mão do Senhor pesaria sobre todos eles, sobre eles e sobre o rei. E, então, fala assim, como prova de veracidade disso tudo que eu estou falando, Samuel fala, Deus vai mandar uma grande tempestade. Essa época aqui era a época de colheita. Não era a época de chuva em Israel. Tá? É uma época até de seca. E nessa época a colheita é feita. Tá? Então não era comum nessa época ter chuva. Ainda mais a tempestade. Ele falou assim, com veracidade de tudo que eu estou falando aqui, o Senhor vai enviar uma grande tempestade para você nessa época de seca aqui, nessa época que não chove, vai enviar uma grande tempestade aqui. E essa chuva demonstra muito assim, um desgosto de Deus com a decisão do povo. Por quê? Era época de colheita. E essa chuva batendo em cima da colheita, ela ia danificar essa colheita. Porque ia molhar tudo que já estava tem que ser recolhido seco. Ia fazer o quê? Essa colheita estragar mais rapidamente. Isso demonstra o desgosto de Deus para com a decisão do povo, com o pedido do povo. Tá? Então Samuel ora, e no mesmo dia o Senhor envia tempestade. E eles ficaram com muito temor por conta disso. Né? Eles viram, realmente nós pecamos contra Deus. Realmente a escolha nossa não foi a escolha correta. Quando pedimos um rei sobre nossas vidas, um rei humano. Eles reconheceram nesse momento que eles erraram com o Senhor, diante da veracidade das palavras de Samuel. Amém? Então vamos adiante no 19, nos fala assim: e todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo, não temais, vós tendes cometido todo este mal. Porém, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveita e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por causa do seu grande nome, porque aprova o Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei o Senhor e servi-lo fielmente, com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se preservardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Então todos Israel vão tomar de grande temor. E chegaram para Samuel, por favor, ora o Senhor, pede clemência por nós, ore por nós, interceda por nós com o Senhor, porque a oração do Samuel trouxe juízo. Veio aquela tempestade. Deus, Senhor, se você orar novamente, Deus vai olhar com misericórdia para o povo. Vai olhar, a misericórdia do Senhor voltará para a gente. Então eles pedem ao Samuel. E Samuel fala. Eles aproveitam para exortá-los, né? Ele fala assim, não, tudo bem, mas aqui, sigam o Senhor. Sirvam o Senhor. Vocês erraram sim, mas se vocês continuarem buscando o Senhor, tendo Ele como seu Deus e servi-lo, procurar ouvir a voz de Deus na vida de vocês, vai tudo bem, apesar desse erro de vocês, desse pecado. Deus não vai abandonar vocês.
Vocês são o povo que ele escolheu, que ele mesmo criou. Amém? Então, fiquem tranquilos. E quanto a mim, Samuel, quanto a mim, eu não vou deixar de orar por vocês, nem de ensiná-los o caminho do bem, o caminho do que é certo. Não vou deixar de orar por vocês porque isso se constitui pecado. Eu vou pecar se eu deixar de orar por vocês. É isso que o Samuel está falando aqui. Tá? É interessante isso, né? Isso nos mostra o que? A importância de orarmos uns pelos outros. É importante. Se alguém pede que você ore por mim, você não pode negligenciar isso. Você tem que orar. Fala assim, não vou orar assim. Vou orar, irmão. Vou orar, irmão. E daqui a pouco você não ora. Tem que orar. Porque essa negligência aí, ela não é considerada um desleixo. Não é tido como desleixo, é tido como pecado. É considerado pecado. Estamos deixando de fazer o bem. Deixar de fazer o bem também é pecado. Se omitir, é pecado. Dar lugar ao mal. Nós cristãos temos que ser atuantes. Às vezes eu não cometi pecado porque eu não fiz nada. Quando você sabe que tem que fazer e não faz, isso também se torna pecado. Pecando por omissão. E aqui é um pecar por negligência. E essa negligência não é simplesmente desleixo. Essa negligência aqui é considerado pecado. Amém? Então temos que estar atentos quanto a isso. Como o caso aqui do Samuel que fala, eu não vou pecar. Eu não vou deixar de orar por vocês, porque eu não vou pecar contra Deus. Olha. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Amém? Então, amados, terminamos aqui o capítulo 12. Deus assim o permitir, semana que vem estaremos estudando 13. 13 já é um pouquinho mais compridinho. Glória a Deus. Não, 13 nem tanto. O 14 que é bem maior. Eu espero que tenha sido bênção para a vida de vocês, como tem sido para mim. Somos todos ministrados pelo Espírito Santo, amém? Vamos orar então, Senhor, para terminarmos. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Onipresente, Onisciente, Onipotente, único e verdadeiro Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi realizado. Obrigado, Senhor, por Teu zelo, carinho e amor para conosco. Obrigado, Pai, por ministrarmos através do Seu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Peço, Senhor, esteja abençoando cada irmão que está assistindo esse vídeo nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando cada família representada aqui, guardando, preservando, protegendo. Que a unção do Senhor esteja sobre os teus servos e possa ser abundante e alcançar todos que estão em volta deles. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tua paciência para conosco. Perdoe nossas falhas e nossos pecados, Pai. Muito obrigado. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, fiquem com Deus. Semana que vem nos vemos novamente. Tchau, tchau. Shalom.